boa tarde. Começa agora o Panorama TVC. No programa de hoje você acompanha as últimas notícias do Poder Legislativo de Rio Preto. Vamos falar também sobre os projetos de pesquisa que são desenvolvidos pelo IBILSE. E hoje é o dia da conscientização sobre a Síndrome de Down. Nós vamos receber ao vivo, aqui no nosso estúdio, representantes da entidade Point Down para falar sobre esse assunto. Para começar o nosso jornal, você confere os projetos que foram protocolados na última semana, nos últimos dias. Quem traz as informações é a jornalista Vivian Lima. Olá, eu falo agora sobre as propostas protocoladas na última semana na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Deu entrada na diretoria legislativa um projeto de emenda à lei orgânica. A medida busca ampliar o valor destinado às emendas impositivas, que são aqueles recursos que os parlamentares destinam às instituições aqui da cidade. Hoje, as emendas impositivas representam 1,2% da receita corrente líquida do município. Pelo novo projeto, esse índice sobe para 2%. A mudança tem como justificativa o texto da Constituição Federal, que fala no índice de 2%. Essa proposta foi apresentada pelo vereador Bruno Moura e assinada por mais 10 parlamentares. Também começou a tramitar na Câmara projeto de lei complementar de autoria de Júlio Donizete. A medida faz um acréscimo no texto da lei que trata da gratificação por desempenho de atividade delegada. Essa gratificação é paga a policiais militares que prestam serviço ao município por meio de convênios firmados entre Estado e Prefeitura. O texto adicional proposto por Júlio Donizete reforça que essa gratificação tem caráter exclusivamente indenizatório, não sendo considerada como parte da remuneração dos policiais militares. De acordo com a justificativa do projeto, essa medida é necessária para evitar interpretações divergentes dessa norma. O vereador Jonathan Santos apresentou um projeto que institui o programa Conhecendo Minha Cidade, destinado aos estudantes da rede pública municipal. A intenção é que os alunos possam conhecer melhor o patrimônio histórico, cultural e ambiental aqui do município. De Pedro Roberto Gomes começa a tramitar na Câmara uma proposta ligada à causa animal. O projeto do vereador obriga que serviços de hospedagem para animais, como canis e hotéis, instalem sistema de monitoramento que permita o acompanhamento remoto dos animais. A medida visa garantir a segurança dos pets, prevenindo os casos de maus-tratos. Outra proposta ligada à causa animal, que começa a ser analisada na Câmara, é de autoria do vereador Alexandre Montenegro. A medida determina que os prédios públicos municipais fechados deverão ter, no mínimo, um animal adotado que tenha sido resgatado pela Secretaria do Bem-Estar Animal. Para o autor da proposta, ao dar esse exemplo, o poder público incentiva de maneira prática a adoção de animais e também a posse responsável. O vereador Eduardo Tedeschi apresentou 2 projetos de lei na última semana. O primeiro trata das condições e equipamentos de higiene nos sanitários de hotéis e pensões. O segundo projeto de Tedeschi institui no município o programa Clube do Idoso. A iniciativa deve oferecer assistência humanizada e multiprofissional ao público 60+, além de implantar projetos para melhor qualidade de vida dessa parcela da população. Saiba mais sobre os projetos que tramitam na Câmara de Rio Preto acessando o site do Legislativo. O endereço é riopreto.sp.leg.br. Até mais! E os vereadores de Rio Preto aprovaram 3 projetos durante a 9ª sessão ordinária de 2025. Veja o resultado das votações. A Câmara de Rio Preto aprovou 3 projetos durante a 9ª sessão ordinária do ano. Os vereadores aprovaram em primeira discussão projeto de emenda à lei orgânica que autoriza o Executivo a transformar seu site oficial em diário oficial eletrônico, passando a ser o veículo oficial de publicações de atos normativos e administrativos de publicidade obrigatória.
Também em primeira discussão, foi aprovado o projeto de lei complementar do Executivo, que altera a lei de 2001, determinando que o tempo de intervalo dos alunos da educação infantil será realizado sob a supervisão direta do docente e será considerado como tempo de atividade de interação com alunos. Foi aprovado em segunda discussão projeto de resolução da mesa diretora que institui as funções de confiança de chefia do Departamento de Pessoal e do setor de transportes na estrutura organizacional da Câmara Municipal. Os outros 6 projetos da pauta tiveram apreciação adiada e devem retornar à votação nas próximas sessões ordinárias. Todos os projetos em tramitação no Poder Executivo podem ser consultados no site www.riopreto.sp.leg.br. E você sabia que antes de serem apreciados em plenário, todos os projetos que tramitam aqui na Câmara de Rio Preto precisam passar pela Comissão Permanente de Justiça e Redação? Você conhece agora os vereadores que compõem esse colegiado e as atribuições do grupo. Compete à Comissão de Justiça e Redação se manifestar sobre todos os assuntos enviados à apreciação quanto aos aspectos constitucionais, legais e também gramaticais e lógicos. Atualmente, a comissão tem a seguinte formação: o vereador Bruno Marinho, do PRD, é o presidente. Os membros são os vereadores Francisco Ruel Júnior, do União Brasil, e Odélio Chaves, do Podemos. O suplente da comissão é o vereador Paulo Paulera, do Progressistas. O bispo da Diocese de São José do Rio Preto, Dom Antônio Vilar, visitou a Câmara Municipal. A passagem aqui pelo Legislativo fez parte do percurso do religioso por instituições da área central da cidade. O bispo da Diocese de Rio Preto, Dom Antônio Vilar, fez visita de cortesia à Câmara Municipal, onde foi recebido pelo presidente Luciano Julião. A visita do bispo ao Legislativo fez parte de périplo que o religioso promoveu por todo o centro de Rio Preto. Em sua visita à Câmara, Dom Antônio promoveu uma palestra aos servidores, assessores e funcionários, em que ressaltou o trabalho realizado pelos diversos setores da Igreja Católica, como o trabalho social desenvolvido pelo Frei Francisco, junto a pessoas em situação de rua, e também os barcos hospital que mantêm estados do norte. O bispo também destacou a importância da relação institucional entre as instituições. Aqui na Câmara fui muito bem acolhido, Luciano, presidente, e os vereadores e todo o pessoal de serviço. E estando visitando a Catedral, que é a Igreja Mãe da Diocese, é claro que tinha que vir na Prefeitura e na Câmara, estando no território. E foi uma alegria muito grande, porque também a realidade central da Diocese, E então estamos vivendo esse momento de visita, e aqui na Câmara também pude partilhar um pouco dos nossos sonhos, em vistas de realizar junto à sociedade civil também a missão da Igreja, que é servir em todas as instâncias, que a população necessita. Evangelizar, educar, evangelizar, promover a pessoa, E assim, penso que temos muito a fazer juntos, por isso partilhar esses momentos nos ajuda a fortalecer na missão e também ajudar os outros a enxergarem com um olhar maior, toda a realidade da sociedade. O presidente da Câmara agradeceu e destacou a importância da visita do bispo. O significado é enorme, Gama? É uma honra ter o bispo aqui nos visitando, abençoando a casa, conversando com os servidores, com os vereadores. E é sempre um prazer, principalmente para mim, que sou católico, sou de igreja, praticante. Para mim é uma honra receber o bispo aqui mesmo. Fiquei muito feliz com a visita do bispo aqui. E as vagas de estacionamento do mercado municipal agora têm cobrança de área azul. A nova regra foi publicada no Diário Oficial do município. As vagas de estacionamento do Mercado Municipal de Rio Preto, o Mercadão, passam a operar dentro do sistema de área azul. A determinação consta em decreto assinado pelo prefeito Fábio Cândido. Segundo o decreto, para cada 1 hora de estacionamento, o motorista terá de adquirir 2 tickets de área azul.
Cada hora do estacionamento rotativo custa R$ 3,50. Ainda segundo o decreto, o consumidor que gastar o equivalente a meia UFM, cerca de R$ 40, em até 1 hora, pode pedir o estorno do valor pago na área azul. O pedido deve ser feito no balcão de atendimento da EMURB, localizada no próprio Mercadão, mediante apresentação da nota fiscal do gasto. A inclusão das vagas no sistema rotativo é demanda antiga dos próprios permissionários, já que muita gente estacionava pela manhã e deixava o veículo o dia todo no estacionamento. Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco a gente conversa com a vice-diretora do IBILSE, que traz informações sobre as pesquisas que são realizadas na Unesp aqui em Rio Preto. Voltamos já. Dengue, zika ou chikungunya? A hora de tirar as dúvidas é agora. Oi, então, por que não tomar remédio por conta própria em caso de sintomas? O uso indiscriminado de medicamentos pode causar graves problemas de saúde. Por exemplo, alguns medicamentos diminuem a capacidade de coagulação do sangue, aumentando o risco de sangramentos, o que pode levar a intoxicações, agravar a condição do paciente e até mesmo levar a óbito. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O IBILSE, campus da Unesp aqui em São José do Rio Preto, desenvolve pesquisas que são destaque em todo o Brasil e agora também aposta nas relações internacionais para aprimoramento dos trabalhos, trocas de experiências e conhecimentos. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui hoje a vice-diretora-geral do IBILSE, professora doutora Mônica Galindo, e também a Marcela Pérez Madureira, que é nutricionista e agora mestre, vai falar sobre o trabalho desenvolvido por ela aqui em São José do Rio Preto. Bem-vindas, muito obrigada pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Bom, vamos conversar então, né, Mônica, sobre as novidades aí no Departamento de Pesquisa do IBILSE deste ano. E a Marcela também já trazendo novidades aí, o seu trabalho se destacou, né, nos últimos tempos aí, e você defendeu sua tese de mestrado hoje, né, Marcela? Parabéns, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua pesquisa. Obrigada, acabei de defender, já corremos para cá. E a minha pesquisa investigou a qualidade de vida, a imagem corporal, o apetite e a percepção sensorial de pessoas que têm epidermólise bolhosa. A epidermólise bolhosa é uma doença rara, caracterizada pela extrema fragilidade da pele e das mucosas. Inclusive, eles são carinhosamente chamados de borboletas devido a essa extrema fragilidade da pele. Certo. Bom, e o foco do seu trabalho foi trazer mais qualidade de vida para essas pessoas, é isso? Isso, analisar o que impacta a qualidade de vida desses indivíduos, a imagem corporal, o apetite, o que está correlacionado, o que não, de que forma que isso impacta na vida desses indivíduos. Quanto tempo durou essa pesquisa? 2 anos. 2 anos, então. E você trabalhou aí pessoalmente com pessoas que têm esse problema? Isso, teve uma parte do meu estudo que foi online, que foi observacional, e teve uma outra parte que foi presencial, onde eu fui na residência de cada um fazer os testes. Então foi uma experiência muito rica, porque você indo na casa das pessoas, você vê de perto a realidade delas, né? Então é muito interessante também. Bom, como foi divulgado já, né, nos veículos de comunicação, no site da Unesp, você tem uma questão pessoal com essa epidermólise, né? Isso, pode chamar de EB para ficar mais fácil. Sim, a minha sobrinha Jéssica, ela tinha epidermólise bolhosa. Infelizmente, ela faleceu 20 dias depois de eu ter passado no mestrado, mas eu sigo fazendo a pesquisa por ela e pelos meus pacientes também. Então, a pesquisa em si tem um cunho muito pessoal para mim. Certo. Quais são as principais dificuldades de quem tem essa doença? E a alimentação é a mais grave de todas, porque como eles têm não só bolhas na pele, na mucosa oral também. E muitas vezes o esôfago ele vai estreitando ao ponto da pessoa não conseguir engolir a própria saliva. Então, isso acarreta outros problemas também para eles. Tá certo. Então, essa pesquisa foi feita direcionada à parte da nutrição também para trazer melhorias nesse aspecto. Isso, mas os resultados que nós obtivemos, eles podem ser usados por psicólogos, por médicos também, porque a parte de qualidade de vida abrange todos os aspectos da nossa vida, né?
Tá certo. Bom, eu queria saber da Mônica, então, as pesquisas realizadas aqui no IBILSE, né, são de diversos setores do conhecimento aí, e qual a importância das bolsas de estudo para pessoas como a Marcela, que teve também, né, o CAPES, apoiando aí esse projeto dela? São fundamentais, né, Mariana? Porque a gente está pensando na pesquisa como um trabalho, na verdade, né, que envolve toda a vida e todos os aspectos de quem está trabalhando com isso. Então, você tem que ter uma forma de se sustentar, de se manter. Né? Acho que é bom ressaltar essa coisa da pesquisa, porque às vezes fica um pouco distante das pessoas o que é o pesquisador. Então, é um trabalho, então, que você tem que ter dedicação, que você tem que estar lendo, que você tem que estar buscando outros trabalhos, que você tem que estar colhendo dados. Então, você tem que ter alguma forma de sustento, de se manter. Então, é fundamental que a gente tenha as bolsas para que as pesquisas elas avancem. Bom, e hoje, quais são as áreas, as linhas de pesquisa que nós temos hoje no IBILSE? Olha, a gente se gaba, né, dentro da Unesp de ser um dos campos complexos da Unesp, porque nós temos cursos de graduação e a pós-graduação em todas as grandes áreas do conhecimento. Então, a gente tem, né, tanto na área das biológicas, como na área das exatas, como na área das humanas também. Então, nós somos 11 programas de pós-graduação e 9 cursos, né, dentro do nosso campus, incluindo também a questão da licenciatura junto com os bacharelados. Certo. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência dentro do IBILSE, como que foi esse contato com os professores da orientação para essa pesquisa. Eu tive 2 orientadores maravilhosos, a professora doutora Ana Carolina Conte e o professor Dr. Wanderson Roberto da Silva, que eu sou imensamente grata. E eu tive a ajuda de muitas mulheres, e isso é muito importante dentro da pesquisa. O nosso programa ali tem uma concentração legal de mulheres e de pesquisadoras, e isso fortalece para que a gente continue também, porque nós sabemos que para a mulher é um pouquinho mais difícil do que para o homem, né? Então, é muito importante esse contato também com mulheres pesquisadoras. Gostaria só de comentar, né? A gente tem, às vezes, essa questão, né? O curso, o programa que a Marcela participou é dentro de um curso de engenharia de alimentos. Então, você vê essa questão também de que a engenharia, ela não é um espaço em que a gente possa estar atuando. Acho que a Marcela é mais uma prova disso, embora ela seja nutricionista, que é um curso que até talvez tenha um pouco mais de mulheres, mas nessa intersecção e nesses cursos da engenharia do alimento, das outras engenharias também, a gente pode sim e tem mulheres envolvidas porque gostam e porque têm condições de estar trabalhando. E nós temos mulheres aí que se destacam, né, em todas as áreas aqui em São José do Rio Preto, não é? Eu queria abordar outra questão também, o estudo que você realizou, Marcela, ele traz alguns objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Queria que você falasse um pouquinho disso e depois a Mônica, por favor, falar se todos os projetos realizados pela Unesp se norteiam por esses princípios da ONU. Sim, nossa, e muito, porque a gente precisa que essas pessoas que são mais invisibilizadas ou que são minorias, elas também tenham um espaço na ciência. Então, isso também faz parte da gente divulgar a ciência, da gente ter pesquisas na área para essas pessoas. Então, isso é muito importante também. Sim, veja, a gente já tem, né, um movimento, né, de que esses ODS sejam considerados, inclusive como critério de aprovação e de pontuação melhor para a aprovação dos projetos de pesquisa. Então, acho que é um jeito da gente, de uma certa forma, se juntar ao resto do mundo, né, e pensar nesses objetivos que se propõem a ser objetivos globais, né, e aspectos importantes para a gente estar focalizando todo tipo de trabalho. Inclusive, a gente está falando da pesquisa, mas a extensão e a graduação também tem um envolvimento e uma possibilidade de pensar nesses objetivos também como uma coisa importante para a gente estar trabalhando. Tá certo, esses objetivos da sustentabilidade, então, desenvolvimento sustentável, né? Exato. E você falou na questão global, né, que estão inseridos esses objetivos. Falando em global, nós temos algumas novidades esses dias, né, relacionadas a parcerias, a contatos internacionais. Nós vamos ter a visita de 3 pesquisadoras norte-americanas no IBILSE na próxima semana, é isso, Mônica? Isso mesmo, né? Essa questão da pesquisa, na verdade tudo, quando a gente pensa na graduação também, mas mais fortemente na pesquisa,
pesquisa, a gente tem que pensar na questão da internacionalização. Então, a Unesp se preocupa, há uma série sempre, né, de dificuldades que a gente tem, mas é uma preocupação constante que você tenha a possibilidade de ter contatos, né, com outros países, com outros lugares. Nesse caso em especial, a gente está recebendo 3 professoras que estão vindo da América do Norte, são professoras, né, que trabalham em universidades lá, e a ideia é a gente conversar um pouco com elas, tanto em relação às pesquisas, como inclusive a questão delas sendo mulheres universitárias num outro país, né, que também é interessante da gente pensar. Aí já é possível traçar aí uma perspectiva, né, da atuação das mulheres na ciência. Sem dúvida, né? Acho que essa também é uma preocupação nossa, né? Mas pensar nisso. Elas vão falar em relação também às questões de justiça social, discutir um pouco quais são as suas pesquisas que elas estão trazendo lá, e a gente vai estar discutindo. Tanto que no final da tarde elas vão participar de aula, elas vão ter alguns encontros com os nossos grupos de pós-graduação, para a gente pensar nas questões das parcerias, e a gente vai ter também no final da tarde, à noite, né, às 19 horas, no nosso auditório seu, uma roda de conversa, em que elas vão falar com os nossos alunos, os nossos professores e com a população em geral a respeito das suas pesquisas e também das perspectivas, das coisas que elas têm visto como mulheres, né, lá da América do Norte. Tá certo, a TV Câmara vai acompanhar essa visita, né? E nós trazemos as novidades depois aqui para o nosso público poder ficar sabendo aí como foi essa conversa, como foi essa troca de experiências, né? E Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho, você, né, que pretende continuar aí com as pesquisas no doutorado, né? Provavelmente, qual a importância para você desse intercâmbio de conhecimentos? Ele é muito importante porque a gente, além de ter um intercâmbio de conhecimento, a gente tem um intercâmbio cultural, né? E a área que eu pesquiso é muito influenciada pela cultura, então é muito importante. E já comecei o doutorado e pretendo também, se Deus quiser, realizar um intercâmbio para ter essa troca de conhecimento. E quando a gente recebe também pesquisadores de outro país, é muito rico para a gente, não só em termos de conhecimento, em termos totais. Certo, eu gostaria que você falasse um pouco, Marcela, também, quais são os desafios que os pesquisadores enfrentam atualmente? Ainda é falta de recursos? Existe essa questão ainda? Existe, principalmente quando a gente pesquisa uma área que é a que eu pesquiso, que é de doenças raras, né? Então, a gente ainda enfrenta desafios de investimento, enfrenta desafios de questionarem mesmo a validade da sua pesquisa, né? Já chegaram para mim e já falaram, nossa, mas por que você pesquisa essa doença se as pessoas morrem tão cedo? Né? Como se essas pessoas que morrem tão cedo ou que são minorias, a vida delas não importasse. Né? Então eu passei por desafios logísticos também, né, para poder ir até essas pessoas, foi em lugares de muita vulnerabilidade, então são grandes desafios, mas quando a gente tem um propósito, a gente consegue ultrapassá-los. Tá certo, Marcela, parabéns pelo seu trabalho, pela sua pesquisa, um mestrado agora, né? Obrigada. E a gente continua acompanhando o seu trabalho também daqui para frente. Mônica, algum recado para quem quiser acompanhar, se tornar aluno do IBILCE, como faz para ter mais informações sobre o que é oferecido no campus? Nós temos o nosso site, né? E lá você tem todas as informações para poder entrar em contato, para ver a respeito de todos os nossos cursos, para poder entrar em contato também com os nossos cursos de extensão, pós-graduação que nós temos. Lembrando que a Unesp é uma universidade pública e, por isso, gratuita, e digo sem falsa modéstia, né? um destaque, tanto nacionalmente como internacionalmente. E isso, sem dúvida, traz um grande orgulho para a gente, para a nossa cidade e para a possibilidade dos nossos jovens e também não tão jovens estarem junto com a gente, estudando e se desenvolvendo. Nosso site tem todas as informações e nós estamos à disposição. Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês. Parabéns pelos trabalhos desenvolvidos. Nós que agradecemos. Obrigada. Bom, e um grupo de alunos da cidade visitou a Câmara de São José do Rio Preto. A atividade faz parte do projeto escolar em homenagem aos 173 anos do município. A TV Câmara acompanhou. Um grupo de alunos do Colégio London visitou a Câmara de Rio Preto. Os estudantes foram recepcionados pelo Departamento de Cerimonial, que fez uma apresentação sobre a estrutura e o funcionamento da Câmara, o papel e as funções dos vereadores, além de exibir um vídeo sobre a história do Legislativo riopretense.
A professora Ludmila Sanches, coordenadora do colégio, diz que a visita à Câmara foi uma homenagem aos 173 anos de Rio Preto. Nós do Colégio London queríamos fazer uma homenagem diferente aos 173 anos da cidade, né? Então pensamos em alguma coisa diferente e de muita importância para os nossos estudantes. E aí, juntamente com o pessoal aqui da Câmara, nós viemos visitar para mostrar para as crianças qual é a importância, não tanto da Câmara como deles, né? Serem cidadão e estarem aqui participando desse momento, prestigiando a Câmara e participando desse momento importante para nós. A Câmara, por meio do Departamento de Cerimonial, promove visitas agendadas de escolas e grupos para conhecer a Câmara e seu funcionamento. Para agendar a visita, basta ligar para o telefone 3214-7704. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto anunciou nesta semana mais de 1.000 vagas. Confira os destaques. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 1.188 vagas disponíveis. Entre os destaques estão 79 vagas para auxiliar de produção, há 47 postos de ajudante geral, 42 vagas para atendente e 29 postos de vendedor. A lista completa com todas as vagas disponíveis você encontra no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. No menu, que fica na lateral do portal, basta clicar em Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador deve acessar o site riopreto.sp.gov.br/balcão empregos. E para informações adicionais, é só entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelos telefones 17 3211 49 50 ou 997 39 87 10. E neste mês, Rio Preto cediu um importante evento ligado ao empreendedorismo e à inovação. Quem traz os detalhes é o repórter Matheus Camargo. O Parque Tecnológico Carina Bolsoni de São José do Rio Preto recebe nesse sábado, dia 22 de março, o Startup Day 2025, um dos maiores eventos de fomento ao empreendedorismo e inovação no Brasil. Organizado pelo Sebrae for Startups, o evento acontece em parceria com a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria de Planejamento. Voltado para empreendedores, investidores, entusiastas da inovação e qualquer pessoa interessada no universo das startups, o evento é gratuito e aberto ao público. A iniciativa é especialmente recomendada para quem já tem uma startup ou deseja iniciar um novo negócio inovador. As inscrições podem ser feitas pelo site simpla.com.br/startupday. Basta procurar por São José do Rio Preto na lista de cidades participantes. Na programação do evento estão previstos conteúdos exclusivos, oportunidades de aprendizado, conexões estratégicas e networking. Serão abordados temas fundamentais para o sucesso das startups, como modelagem de negócios, investimento e tecnologia. O evento começa às 8h30 da manhã e segue até o meio-dia. O Parque Tecnológico fica na rua Joaquim Rodrigues, 1085, no Distrito do Parque. Vamos agora para mais um intervalo e daqui a pouco vamos falar sobre o Dia de Conscientização sobre a Síndrome de Down, que é celebrado hoje, 21 de março. Eu volto já. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua.
75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo, são todos contra o mosquito. Governo do Estado. São Paulo, são todos. Dengue, zika ou chikungunya? A hora de tirar as dúvidas é agora. Oi, então, por que não tomar remédio por conta própria em caso de sintomas? O uso indiscriminado de medicamentos pode causar graves problemas de saúde. Por exemplo, alguns medicamentos diminuem a capacidade de coagulação do sangue, aumentando o risco de sangramentos, o que pode levar a intoxicações, agravar a condição do paciente e até mesmo levar a óbito. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Ei, sabe quem tá entrando pra família? Mais proteção, mais atenção, mais proximidade. Uma vida mais saudável pra você e pra quem está sempre ao seu lado. A estratégia Saúde da Família está maior e mais forte, com mais profissionais para o que você precisar em todos os cantos do país, ampliando o acesso aos atendimentos e diminuindo filas. Está mais perto de onde você vive, na UBS, no bairro. Prevenindo, tratando e cuidando, até na sua casa. Porque cuidar de perto das famílias brasileiras é fazer um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da Família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Vai entrando. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. As residências particulares de Rio Preto não podem abrigar mais do que 10 animais, entre cachorros e gatos. Não entram na conta animais com menos de 90 dias de vida. Essa regra é estabelecida por Lei Municipal de 2017. A exceção é para os criadores, protetores, lares temporários ou de passagem que tenham licença da Prefeitura Municipal. Essa licença deve ser renovada a cada ano. Os criadores em residências que tenham mais animais devem fazer um cadastro e ficarão com eles até atingir o número máximo de 10. Esses animais não podem ser substituídos em caso de morte, perda ou doação. Para mais informações sobre as leis municipais em vigor, acesse o site www.riopreto.sp.leg.br. Olá, estamos de volta com o Panorama TVC e hoje, dia 21 de março, é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data promove reflexões e debates sobre ações e políticas públicas para a qualidade de vida dessa parcela da população. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui as representantes do Instituto Point Down de Rio Preto, a Karina Serve e a Bia Hipólito. Bem-vindas, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Eu que agradeço, muito obrigada pelo espaço. Bom, Karina, vocês estiveram aqui na última sessão ordinária para trazer um documento para os vereadores falando sobre as necessidades da população com Down aqui em São José do Rio Preto, né? E eu queria que vocês começassem falando um pouquinho sobre o Instituto Point Down, o que é esse instituto, há quanto tempo ele existe. Ok. Bom, eu agradeço o espaço concedido, só fazendo uma retificação, eu sou advogada do Instituto Point Down, e a nossa diretoria não pôde estar aqui e me colocou como representação e a Bia também. Na nossa diretoria é composta pela Melissa Ixi Lopes, né, pela Deise Tarraf, e a ideia do Instituto Point Down não é ser uma instituição como a APAE ou a Renascer. A ideia do Instituto Point Down é uma rede de apoio, ela é uma organização da sociedade civil, sem finalidade econômica, mas é como uma rede de apoio para os pais e também pensar nas políticas públicas e direitos da pessoa com deficiência em todas as fases da vida. O que nós temos sentido bastante é a ausência de políticas públicas para adultos e idosos com deficiência intelectual, além ainda das necessidades de inclusão na fase escolar, que eu acho que a Bia vai conseguir colocar essas questões, né? Porque é bem a etapa que ela está vivendo.
Tá certo. Bom, então vocês vieram trazer algumas dessas reivindicações aí, né, de mais inclusão, de mais oportunidades para essas pessoas, como você citou, nessas faixas etárias, né? Bia, fala um pouquinho então sobre a sua experiência no Instituto, você que é mãe também, não é? Fala um pouquinho da sua experiência. Boa tarde a todos. O Instituto veio, assim, somar muito, né, porque na nossa... Quando a gente teve a Verônica, quando ela nasceu, até então a gente não tinha, assim, uma noção que ela teria a trissomia, né? E foi uma surpresa e foi onde eu encontrei um apoio muito grande, porque são pessoas que passam a mesma situação que você está passando. E eu encontrei, assim, vamos dizer assim, um porto seguro dentro do Instituto, né? Uma família, realmente, né? Pessoas que já passaram por todas as fases, nos ajudando a passar por aquilo que nós estamos passando. Na sessão foi realmente o que a Karina trouxe, né? O que ela disse. As pessoas com síndrome de Down, né? Elas têm a capacidade de desenvolver tudo, ser o que elas quiserem. Basta que nós, pais e toda a comunidade tenha um apoio. Apoie essas pessoas, incentive essas pessoas. E é isso que a gente vem pedir. Essa que é a verdadeira inclusão que nós pedimos. Incluir não é somente pegar e colocar no meio. É saber que a pessoa tem uma certa dificuldade que precisa de apoio para fazer aquela atividade, mas que ela é capaz de fazer. Você entendeu? Porque as pessoas confundem muito a inclusão, né? Então, eu acho assim que a inclusão tem que ser muito bem trabalhada dentro, principalmente das escolas, que é a fase que eu estou vivendo agora, né, com a Verônica, que ela vai fazer 6 anos. E, assim, infelizmente, na rede pública, nós não temos o apoio que nós precisamos. Os nossos filhos precisam de um professor do lado deles, além do professor da sala. E isso nós não temos. Temos, assim, os que cuidam mais de 5, 6 na mesma escola. Então, ele fica girando dentro da escola. E isso, assim, não supre a necessidade dos filhos. E é onde, muitas vezes, as crianças com síndrome de Down na rede pública não conseguem ser alfabetizadas. Sim. Por conta disso. Seria um acompanhamento durante todo o período não somente aula. Na adaptação, também precisa desse acompanhamento a longo prazo. Ao longo prazo, né? Até a fase da criança estar saindo da escola, porque ele precisa desse apoio, né? Desse olhar mais de perto dentro da alfabetização. Tá, claro, hoje nós temos as salas de AE, que foi falada, que a Karina tocou, né, no assunto. Tem sido um apoio muito grande para a gente, mas nós estamos necessitando realmente, toda a rede pública necessita desses professores, desses acompanhantes individuais por sala. É isso que nós estamos precisando. Tá certo. Karina, em relação à legislação, né, o que é dito em relação às escolas? Deve haver esse acompanhamento, então, individual? Sim, deve-se haver um acompanhamento individual e também tem o PEI, né, que é o Plano Educacional Individualizado, em que uma equipe multidisciplinar ela possa trabalhar e verificar as características e as peculiaridades de cada pessoa, porque cada pessoa tem as suas peculiaridades, características, formas de aprendizado, né? Então, não é porque eu tenho a trissomia do 21 que todos que têm a trissomia do 21 têm o mesmo comportamento, têm as mesmas necessidades. Então, é necessário fazer um PEI, um plano educacional individualizado, muito bem feito, com essa equipe multidisciplinar. Além disso, como a Bia falou, a questão do atendimento educacional especializado também, o AEE, que é importante, que as escolas têm muito poucos, então precisaria ampliar isso na rede pública municipal. E o contato com as famílias, porque as famílias se sentem muito, assim, a par, né, de como é que está indo o desempenho dos seus filhos. Então, eu acredito que isso também seja uma necessidade, Sim. né? Sim. E nós estamos falando das escolas públicas, mas também as escolas particulares têm algumas dificuldades ainda, né, nesse acolhimento. Vocês observam que falta muito ainda para a sociedade, para as instituições de ensino, principalmente, que lidam com essas crianças, estarem mais preparadas para isso, para recebê-los? Ah, sim, com certeza, porque às vezes a lei te obriga, mas individualmente o preconceito ainda existe, né? Então, a dificuldade muito grande é de ser algo de forma tranquila, natural, de ser cooperativo,
Então, não visualizar os pais como inimigos da escola, mas visualizá-los como copartícipes daquele processo educacional. Então, a psicóloga, junto com a equipe multidisciplinar da escola e o trabalho que está sendo desenvolvido, fazer essa ponte entre a família e entre a escola. Seria o melhor dos mundos, né? Mas a gente ainda tem muita dificuldade nesse sentido. Sim. E Bia, na sua experiência aí como mãe, né? Quais são as dificuldades que você enfrenta no dia a dia? Você tem essa participação dentro da escola? Eu sempre fui muito, assim, eu mesmo, né? Ativa dentro da escola. Graças a Deus, na alfabetização agora, na pré-alfabetização da Verônica, eu encontrei muito apoio numa escola municipal aqui, vou até citar o nome, Peter Pan, o ano passado. E ela, assim, ela aprendeu a andar dentro da escola. Por quê? Porque a inclusão foi feita. E essa participação tinha esse feedback que a Karina estava falando. Tudo era passado, tudo era perguntado, você entendeu? E eu acho que é isso, o manejo dos nossos filhos. É aprender, é perguntar como lidar com certas situações, você entendeu? É a escola se interessar pela criança. E a gente vê que isso muitas vezes não acontece. A criança tá feita a inclusão, tudo bem, na escola regular. Às vezes a criança é deixada lá num cantinho porque ela atrapalha, você entendeu? O resto da sala. Ela não é colocada no meio e tratada com as dificuldades que ela tem, mas tratada como igual como os outros, né? É isso que eu acho que é a verdadeira inclusão. E isso eu encontrei, graças a Deus, na escola, né, com a equipe. E é um exemplo a ser seguido, né? Ela entrou na escolinha sem saber andar, ela aprendeu a andar dentro da escola. Então, assim, eu acho que é isso mesmo. A escola dar esse feedback, né? Não ter vergonha de perguntar para os pais, mas os pais também se interessarem e buscar, né, uma via de mão dupla da escola e também dos pais. Bom, e a data de hoje marca, então, essa conscientização, né, esse debate sobre as pessoas com síndrome de Down. Vocês acham que é importante ter datas como essa, né, para que tragam mais esse debate para a população? Quer responder? Com certeza, porque é uma data não apenas comemorativa, mas uma data também reflexiva. Ela foi intitulada pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, e o tema desse ano é rede de apoio, seja rede de apoio. Então, utilizar toda a comunidade como um grande apoio à inclusão. E quando a gente fala em inclusão, é inclusão de todas as pessoas, né? Incluindo as pessoas com deficiência. Sim, se as pessoas quiserem ter mais informações sobre a questão da síndrome de Down, como fazer essa inclusão também, né? Quais são as referências hoje? Elas podem procurar o nosso Instagram, né? @pointdown. E lá eles vão ter todos os contatos, o link da bio, vai ter todas as informações relacionadas ali, um telefone para contato. E eles podem entrar em contato conosco. Tá certo. Bia, eu queria que você falasse mais um pouquinho, então, sobre as atividades do Point Down. Não só nessa época vocês fazem esse tipo de conscientização, mas durante todo o ano. Isso. O Point Down, né, é um instituto, como a Karina disse, não é um instituto como a APA e Renascer, é um instituto formado por mães, né? Foram necessidades que as mães sentiram de se unir para estar formando esse instituto. E principalmente na fase da adolescência, né, que é difícil. Então, nós fazemos sempre muitas atividades durante o ano, passeios, promovemos passeios, festas, datas comemorativas, né? Buscando mesmo essa inclusão e o convívio das famílias com essa troca, né, de experiências nesses encontros que nós fazemos. E também é interessante essa questão das oficinas terapêuticas. Sim. Então, a gente tem feito algumas parcerias. Agora, a gente gostaria que o poder público também se envolvesse mais nessas parcerias, né? Por exemplo, a gente está tendo parceria com vários projetos, o Clube dos Amigos dos Deficientes, o CAD. O CAD nos apoia bastante, é uma turminha que vai lá fazer musculação na academia do CAD, que faz algumas atividades lá. O Instituto Unimed também nos apoia muito. O projeto Dindal, sob a coordenação da doutora Lana Bianchini, ele também ele foi reiniciado esse ano, ele dá apoio para as famílias no início,
quando o bebê acaba de nascer, então todo aquele processo terapêutico, as informações necessárias. Inclusive, a doutora Alana, ela é uma referência para todas as mães de uma geração inteira. Eu gostaria de deixar bem consignado aqui. A UNORTE tem feito um trabalho muito interessante. O curso superior de estética da UNORTE, a coordenadora Selma, tem feito um trabalho muito bacana. Tem feito cursos de massagens, cursos de maquiagem com eles, e agora está ampliando para fono, para terapia ocupacional, ocupando os espaços da universidade, pessoas e adultos com síndrome de Down. Então, é um trabalho muito legal, sabe? E cada vez mais a gente tem conquistado espaços no município, porque a ideia não é institucionalizar, a ideia não é fechar, a ideia é abrir. Mas a gente ainda tem algumas dificuldades, como a questão do transporte, porque às vezes os pais precisam trabalhar e não conseguem, né, fazer essa condução. Porque quando a gente tem filhos e pequenos, a gente já se prepara para isso, né? Você tem escola municipal, você tem um apoio público para isso. Quando o seu filho já não está mais na etapa escolar, é aquela época que o seu filho já vai tomando a independência. Esse é o curso natural. Só que esse não é o curso natural, muitas vezes, de várias famílias com pessoas com deficiência intelectual. Então, nesse momento, essa pessoa retoma para casa e para o isolamento social. Então, isso é uma grande dificuldade para esses adolescentes e jovens, né, e adultos com síndrome de Down. Então, é necessário que a sociedade também e o poder público pense nessas políticas públicas de ocupação de espaços públicos. É difícil, por exemplo, eu matricular o meu irmão num grupo de coral de pessoas típicas, ou numa percussão de pessoas típicas promovida pela prefeitura. Por que é difícil? Porque eu tenho que fazer algumas adaptações. Às vezes as músicas, ele vai repetir continuamente a mesma coisa, então ele não vai conseguir acompanhar aquele coral ou aquele grupo de percussão. E seria muito interessante se a gente tivesse oficinas de musicalização, de lazer, de cultura, de esporte, adaptados para as necessidades desses grupos de pessoas, né? Para que eles não fiquem lá isolados em casa. Quer dizer, na verdade, a inclusão ela está com as dificuldades na época da infância, e a gente não tem inclusão alguma na fase adulta e na fase senil. E ainda a gente tem mais uma problemática, quando os pais ficam idosos, e que nós vamos, né, o que vai ser feito desses jovens adultos após o falecimento dos pais. A gente tem na legislação a chamada residência inclusiva, que é uma obrigação legal de todos os municípios do nosso país, e nós não temos, numa cidade metropolitana como São José do Rio Preto, uma residência inclusiva ainda. Então, assim, a gente precisa correr atrás da inclusão bastante. É preciso pensar em cada uma dessas áreas, desses setores, né? Quando a gente fala de população com Down, são quantas pessoas em São José do Rio Preto? Olha, a gente não tem pelo IBGE esse número ainda. A gente agora, o Conselho Municipal está tentando buscar esses dados para conseguir precisar essas informações. E a partir daí dessa estatística, poder criar essas políticas públicas, né? Exatamente, mas é só ir na PAI que a galera fala também como é que está a situação, né? De pais que já estão falecendo e pessoas que estão ficando desguarnecidas. Tá certo. Bom, a TV Câmara continua acompanhando esse debate. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Nós que agradecemos a oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, continuamos com o panorama, e a Secretaria de Saúde de Rio Preto divulgou a atualização da situação da dengue no município. Na última semana, foram confirmados mais de 5.497 casos da doença. Com isso, a cidade registra este ano um total de 33.175 casos de dengue. Além disso, 5.933 notificações seguem em investigação. O município registrou mais 4 óbitos provocados pela doença. Em 2025, a dengue provocou a morte de 25 pessoas em Rio Preto. Bom, nós continuamos então, vamos falar agora sobre o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Já está aberto esse prazo. E quem presta contas ao Leão pode direcionar parte desse imposto devido a projetos sociais da cidade. Veja como. Com o início das declarações do Imposto de Renda 2025, a Prefeitura já colocou em andamento a campanha Destinação Solidária.
Contribuintes de São José do Rio Preto que optarem pelo modelo completo poderão destinar até 6% do imposto devido para apoiar ações de defesa dos direitos de crianças, adolescentes e pessoas idosas. Esses recursos serão destinados aos fundos municipais responsáveis por repassar os valores às instituições cadastradas no município. A iniciativa não envolve nenhum custo extra. A aplicação do recurso é acompanhada e fiscalizada pelas equipes técnicas das secretarias de assistência social e da Fazenda, além dos conselhos municipais. Em 2024, a campanha arrecadou mais de R$ 1,5 milhão de reais, beneficiando 50 organizações da sociedade civil em Rio Preto. No entanto, o potencial da cidade é muito maior. A Receita Federal estima que o valor total que poderia ser arrecadado ultrapassaria R$ 35 milhões de reais. Para participar da destinação solidária, basta o munícipe informar ao contador o interesse ou seguir as instruções disponíveis no site da Prefeitura, www.riopreto.sp.gov.br. O Lar Esperança está precisando de doações. A entidade acolhe idosos de São José do Rio Preto e precisa de produtos e colaboração financeira para manter as atividades. Uma manhã divertida, com atividades que exercitam o cérebro e ajudam na socialização. Essa foi somente uma das atividades desenvolvidas nos últimos dias pelo Lar Esperança, entidade que oferece assistência a idosos em Rio Preto. As pessoas da terceira idade acolhidas pelo lar têm à disposição uma equipe multidisciplinar que trabalha para trazer mais qualidade de vida para os idosos. Para a manutenção dessas atividades, o Lar Esperança conta com doações. Qualquer pessoa pode ajudar com a doação de fraldas geriátricas, alimentos, produtos de higiene ou com contribuições financeiras. As nossas despesas são diversas. Fralda geriátrica, em torno de 2.000 fraldas nós utilizamos por mês. É uma necessidade muito grande. Leite, 500 litros, que é um alimento fundamental para o idoso. Produtos de higiene, limpeza. Então a gente pede assim, quem puder colaborar, tem o Pix da instituição, nosso CNPJ, que depois, por favor, coloca no final. Funcionários, nós temos um mensageiro que busca também na residência essa doação. E quero agradecer também aos contribuintes que já vêm colaborando, que é graças a vocês que a instituição tem mantido, está de portas abertas, né? E esse número de contribuintes, de pouquinho em pouquinho, a gente vem conseguindo manter esse atendimento de excelência, como vocês estão filmando, a qualidade de vida ao idoso, né? Chega no final da vida, um momento assim de tanta carência deles, e aqui eles conseguem receber afeto, amor, atendimento, uma boa alimentação. Então, por isso que nós pedimos à comunidade que possa continuar nos ajudando para a gente manter esse trabalho. O Lar Esperança acolhe 40 idosos que contam com uma estrutura completa para moradia ou para atividades que são oferecidas durante o dia. É dividido em 2 atendimentos. O idoso que mora e o idoso que passa o dia. Então já começa desde o café da manhã, o almoço, o café da tarde. Eles têm um lanchinho ainda também entre o almoço e o café da manhã. Lanchinho da tarde, o jantar, a cama para os que passam o dia também na instituição, todo o atendimento da parte de enfermagem, desde aferir a pressão, medir a diabetes, né? Então, assim, todo o suporte para o idoso aqui na casa nós oferecemos. Além disso, são oferecidas atividades recreativas e de socialização que trabalham a coordenação motora e o desenvolvimento cognitivo. A gerente de arrecadações do lar reforça a importância das contribuições da população e do poder público para as entidades que acolhem os idosos. Costumo comentar assim, cada bairro tem uma creche para as crianças. Já para idosos, em São José do Rio Preto, são somente 4 lares atendendo e uma população que está envelhecendo. E os filhos precisam trabalhar e muitas vezes não tem onde o pai passar o dia, que já está desenvolvendo uma demência ou caindo com facilidade. Então, assim, a gente espera mesmo dos governantes um investimento nessa área para o idoso que precisa um local para passar o dia, que não tem, o filho tem que trabalhar e não tem com quem deixar esse idoso. O Lar Esperança fica no Jardim Santo Antônio. As contribuições podem ser feitas pessoalmente ou por meio do Pix. Mais informações estão disponíveis pelo WhatsApp 17 99 213 8396.
E o Panorama TVC termina aqui. Todas as reportagens e programas estão disponíveis no nosso canal do YouTube, TV Câmara Rio Preto. As informações do Legislativo Riopretense você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br e também nas nossas redes sociais. Até o próximo programa.